Olá, meus amigos. Uma vez que a gente compreende que nos contextos de trabalho, o tempo todo nós temos interações humanas, nós temos ali colegas de uma mesma equipe de trabalho que precisam estabelecer comunicações entre si, precisam conversar para decidir, determinar como que o trabalho deverá ser realizado, ou até mesmo, como que um determinado cargo na sua respectiva hierarquia precisa ter a sua condição de exercer o seu comando, as suas orientações sobre outros cargos que sejam subordinados a ele. A gente percebe constantemente que as comunicações acontecem o tempo todo no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. E justamente por isso nós temos como caracterizar especificamente as maneiras como as comunicações vão acontecer ali em uma organização. Então, pensando especificamente na distribuição de cargos por hierarquia e até mesmo como que a gente tem ali a separação de diferentes departamentos na estrutura de uma organização, a gente consegue observar a peculiaridade, uma característica específica da comunicação no que vai se basear aí nas direções dessa comunicação. Direções justamente que é como a gente observa o fluxo ali de mensagens que são transmitidas no contexto interno dessa organização. Então, se eu consigo compreender que uma organização vai apresentar ali o seu organograma, eu tenho aquele cargo de um gestor principal que tem que orientar os seus respectivos subordinados, que por sua vez precisam orientar o trabalho desempenhado pelos seus outros respectivos subordinados, a gente vê claramente a comunicação fluindo entre esses diferentes cargos. Lembrando que na projeção de um organograma, cada retângulozinho desse aí é exatamente um cargo, é a posição que uma pessoa esteja ocupando ali na estrutura dessa organização. Então, quando a gente observa a comunicação acontecendo no sentido descendente, a gente está observando justamente a mensagem, o fluxo, vindo dos cargos superiores, de hierarquia superior, para os cargos de hierarquias inferiores. É o que a gente observa claramente como a transmissão de uma ordem de comando. Aqueles profissionais que estão nos níveis estratégicos, nos níveis administrativos, executivos, intermediários, passando ali as suas orientações sobre como que o trabalho deverá ser realizado para os seus respectivos subordinados. Isso é típico de uma comunicação ali burocrática, de uma estrutura burocrática, ou de uma estrutura que a gente observa exatamente essa comunicação em linha de comando, seguindo exatamente essa hierarquia. E isso vai ser representado, então, basicamente com a comunicação descendente, Ou seja, as mensagens surgem dos níveis mais altos e são transmitidas para os níveis mais baixos. O oposto, da comunicação descendente é o que nós chamamos aí da comunicação ascendente, justamente porque o fluxo é exatamente o contrário, Se eu vejo uma ordem de comando sendo apresentada dos níveis hierárquicos superiores, sendo transmitidas para os inferiores, eu também posso ter ali, dependendo do contexto da empresa, alguma grande ideia que seja percebida, que seja pensada ali por um profissional que esteja no nível operacional, e essa observação desse funcionário precisa ser acolhida, precisa ser aproveitada para a gestão estratégica da organização. Então a gente tem aí algumas ideias, algumas informações que vêm dessa base, dessa estrutura, e possam ser aproveitadas para orientar, logicamente, o que possa ser pensado, melhor planejado, melhor definido pelos cargos de gestão. Então a gente observa a comunicação ascendente acontecendo justamente dos níveis, as mensagens vindo dos níveis hierárquicos inferiores, mais baixos, sendo enviadas para os cargos de alto escalão, ou seja, de hierarquia superior. Mas além de ter essa relação de supervisor-subordinado, a comunicação que flui aí no sentido descendente, que também pode ser chamado top-down, quando a gente tem aqui uma orientação do topo para baixo, e também da comunicação ascendente, que é dos funcionários para os cargos de gestão, que a gente chama de comunicação bottom-up, que é justamente essa condição da base para cima, ideias que possam ser aproveitadas para a gestão até mesmo estratégica da organização. Além de observar a comunicação, as mensagens fluindo entre esses diferentes níveis hierárquicos, a gente também observa a comunicação fluindo, as mensagens que são transmitidas, trocadas ali entre diferentes equipes, entre funcionários de diferentes departamentos, de diferentes setores.
É o que nós chamamos então da comunicação lateral, ou seja, estamos mantendo a mesma linha, né? O mesmo nível hierárquico, mas estamos transmitindo mensagens entre diferentes áreas ali da minha estrutura, da minha organização. Então, a comunicação que se dá entre os membros de um mesmo nível, numa mesma hierarquia, né? Mas que estão aí em diferentes estruturas, né? Se a gente estiver falando de uma estrutura matricial, que é a integração de várias organizações, ou mesmo diferentes departamentos em uma mesma estrutura, em uma mesma organização. Então perceba que, de acordo com as direções da comunicação, a gente tem o sentido vertical, que é quando a gente tem essa ênfase, né, na hierarquia, a comunicação típica, que é transmitida ali entre supervisores e subordinados, e a comunicação horizontal, que a gente observa a comunicação departamental entre diferentes departamentos, né, mas mantendo ali o mesmo nível hierárquico. Além das direções da comunicação, a gente também caracteriza a comunicação nas organizações pela maneira como são expressas as mensagens. Lembrando, a gente vê o processo de comunicação, né? Justamente uma mensagem que é transmitida de um emissor para o receptor. Não precisa acontecer apenas a comunicação verbalizada, aquilo que é dito apenas. A gente tem a comunicação que possa ser escrita, que possa ser formalizada. A gente tem expressões corporais, né? Então, as minhas reações faciais, a minha postura, a minha manifestação do quanto eu estou disposto a interagir ali com o outro, também vai integrar essa linguagem, né? Nessa troca aí, nessa comunicação entre duas partes. Então, a gente tem aí na observação da comunicação interpessoal, entre pessoas, o uso, né, da linguagem oral, da comunicação oral, que tem como vantagem a rapidez e o feedback, porque eu estou conversando livremente com uma pessoa e eu estou tendo interação direta com essa pessoa. Eu consigo perceber até mesmo como que ela reage a algo que eu disse. Então, essa comunicação foi muito mais rápida, eu já tenho ali o feedback instantâneo, mas a desvantagem é que abre margem para diversas interpretações. Cada pessoa pode interpretar a mensagem de uma maneira diferente. Além da comunicação oral verbalizada, a linguagem verbal, a gente também tem a linguagem verbal que possa ser escrita. A vantagem é que ela é tangível e verificável em tudo que nós escrevemos, especialmente aqui na nossa cultura brasileira. Tudo que é escrito vira documento, desde um e-mail que possa ser impresso, até mesmo um SMS, ou até mesmo uma mensagem de WhatsApp. Isso acaba virando uma comunicação formal, porque está ali escrito, está registrado, né? E a desvantagem é que consome mais tempo, porque eu preciso levar meu tempo ali para elaborar, para redigir aquela mensagem. Embora hoje a gente já comece a perceber, inclusive, né, uma mudança nas maneiras como as pessoas interagem entre si, como elas se conversam. Hoje nós escrevemos muito mais, né, no WhatsApp do que falamos. Então, isso é típico, né, da comunicação escrita. Aqui, as informações que eu vou transmitir usando a linguagem escrita mesmo. E acaba sendo, então, formalizada. Tanto a comunicação oral como a comunicação escrita vão utilizar da linguagem verbalizada, né? Da linguagem que utiliza ali dessa condição de transmitir um determinado conteúdo, né? A comunicação oral ela vai ser mais informal, a comunicação escrita ela já é mais tangível, né? Ela já entra mais nessa formalidade. E existe também a comunicação não verbal, não verbalizada, que é exatamente a expressão corporal, né? O corpo fala. Nós temos aí um autor clássico, Pierre Weil. O tempo todo nós transmitimos informações, né? Nós expressamos mensagens simplesmente pelas nossas posturas. Se a gente observa uma interação entre duas pessoas, a gente vê claramente como que uma esteja reagindo ou manifestando alguma reação, alguma emoção para aquilo que está sendo apresentado pela outra pessoa. Então, a comunicação não verbalizada é todo e qualquer movimento corporal que tem algum significado, seja a reprovação, né? Seja curiosidade, mas a gente observa, né? Exatamente quando a gente tem uma interação entre duas pessoas, quando elas podem ter essa comunicação complementada justamente aí pela linguagem gestual, aquilo que não é verbalizado, né? Aquilo que é justamente percebido da postura das partes que estão ali conversando entre si. Além de caracterizar a comunicação nas organizações pelas maneiras como as mensagens são transmitidas, a gente também tem como especificar, né, as comunicações formais, de acordo com as estruturas de uma organização, e também as comunicações informais, né? Então nós temos aí
redes formais em pequenos grupos, né? Quando eu tenho ali um pequeno conjunto de pessoas que estão interagindo entre si, e temos as comunicações informais, que nós chamamos de rede de rumores. Quando a gente fala da comunicação formal em pequeno grupo, a gente pode ter comunicação em cadeia, que é justamente quando eu tenho, imagine que cada círculozinho desse seria um funcionário. Então esse funcionário ele precisa transmitir uma mensagem para um outro funcionário lá no seu respectivo setor ou numa outra hierarquia. Então ele precisa se comunicar com uma pessoa que por sua vez vai transmitir esse recado para outra até chegar no seu destinatário final. Acontece que esse destinatário final vai querer responder, né? Então ele vai de novo, a mensagem vai transmitir todo esse complexo canal aí, formando então uma comunicação em cadeia, né? Ou uma comunicação em cascata. Existe também, né, a comunicação circular, que é basicamente o seguinte: além da comunicação em cadeia, conforme eu vejo aqui, cada parte vai se comunicar especificamente com outra parte até chegar num destinatário final. Quando acontece a possibilidade, né, de esse destinatário final estabelece uma comunicação, uma interação direta com o ponto de origem, quando ele recebe ali aquela informação, aquela mensagem, a gente forma um círculo, né, forma uma cadeia. Então, forma aí essa cadeia circular. Então, a gente também pode ter aqui a comunicação circular, que é justamente depois de ter passado por toda a comunicação em cadeia, o ponto de destino pode estabelecer uma interação direta com o ponto de origem, tá? Temos também a comunicação em roda, também chamada em estrela, justamente porque a comunicação em roda, a comunicação em estrela, ela vai ter como símbolo principal a figura aqui de um gestor, né, de um funcionário, que é a referência para os demais. Então, todos os outros com os quais esse profissional interage no seu cotidiano de trabalho ali, todos os demais precisam da sua opinião, então centralizam as mensagens ali naquela figura central. Quando a gente fala comunicação em roda, eu percebo em roda porque eu tenho esse profissional que é o centro das atenções e todos os demais, né, estarão estabelecendo comunicação aqui diretamente com ele, que é o grande decisor, né, que precisa ter ali as informações centralizadas nele. Então, imagine que cada extremidade aqui eu tenho uma pessoa específica que precisa estabelecer uma comunicação com essa figura central. Chama em roda, porque nós temos esse formato da roda. Chama em estrela, porque nós também podemos formar aqui uma estrela, ok? Justamente, então, pela maneira como a gente consegue configurar essas interações entre as pessoas nesse tipo de comunicação formal. E quando não acontece essa condição de uma hierarquia, eu tenho que conversar com um, com o outro, até chegar no meu destinatário final, ou eu preciso concentrar as mensagens numa figura central, quando a gente confere total liberdade para que os funcionários possam livremente comunicar uns com os outros, possam conversar livres entre si, a gente diz aí da comunicação aberta para todos os canais, né? Então a gente tem esses tipos de comunicação circular, cadeia, em roda ou estrela e em todos os canais, né? E cada uma dessas comunicações tem algumas vantagens, né, e algumas peculiaridades. Então, quando eu vejo, por exemplo, a comunicação em cadeia, né, eu preciso passar pelas hierarquias para transmitir ali uma mensagem até chegar no seu destinatário final, a velocidade é moderada, porque precisa passar por todos esses outros profissionais que estejam intermediando essa conexão de um com o outro. A precisão precisa ser alta, senão isso aqui vira um telefone sem fio. Cada um que vai transmitir a mensagem pode acabar alterando aquela mensagem conforme pretendida pelo ponto de origem. O líder aqui tem uma necessidade moderada, né, porque a gente tem aí mais o foco na hierarquia, e a satisfação dos membros também fica moderada. Por quê? Se eu preciso conversar diretamente com uma pessoa, fica um tanto chato. Eu tenho que falar com um para chegar no outro, para chegar no outro, para chegar no outro, até alcançar finalmente aquele meu destinatário pretendido, né, aquele meu destinatário final. Então a satisfação não é tão forte assim. Essa já é uma peculiaridade, né, da comunicação circular. Quando finalmente, depois que a mensagem chegou naquela parte, aquela parte finalmente vem diretamente conversar comigo, eu já me sinto mais valorizado, né? Eu percebo que aquela mensagem que eu quis transmitir realmente foi importante e agora eu tenho condição então de conversar livremente com o meu destinatário final. A comunicação em roda. A velocidade é rápida, porque está centrada na figura central, né, na figura que vai tomar a decisão ali instantaneamente. A precisão é alta, porque está tudo concentrado sobre um decisor.
O líder tem uma necessidade extrema, porque é justamente essa figura que vai ser a figura central, centralizadora, é que vai ser o líder, e a satisfação dos funcionários, né, dos demais, fica baixa, porque eles só podem se reportar àquela pessoa, né? Como seria melhor se eu pudesse conversar também com os meus outros colegas, para a gente conseguir até mesmo conferir maior agilidade aqui no nosso trabalho. E a comunicação em todos os canais, a velocidade é rápida, porque a gente confere essa disponibilidade de que cada um possa conversar diretamente com quem precisa. A precisão fica moderada, porque começa a entrar naquela condição de muito cacique para pouco índio, né? Temos uma diversidade muito maior de informações sendo transmitidas aqui ao mesmo tempo, então isso pode gerar uma certa confusão. O líder não é necessário nesse contexto, porque as pessoas podem conversar livremente umas com as outras, conferindo aí a sua autonomia, né? E a satisfação dos membros fica alta, porque volto a entrar naquela máxima que eu sempre digo para os meus alunos, né? Nós, seres humanos, somos carentes por natureza. Se eu preciso conversar especificamente com uma pessoa e eu posso livremente chegar até ela, eu vou ficar muito mais satisfeito com esse tipo de comunicação. Mas observe que todos esses exemplos que estão aqui nesse slide específico estão falando, né, de como que a gente estabelece formalidades, né, como que a gente vai garantir um controle das comunicações que possam fluir ali entre funcionários, membros de um pequeno grupo de trabalho. Acontece que pela própria natureza humana nas organizações, a gente não tem apenas as redes formais de comunicação, a gente também tem as redes informais, que são as redes de rumores, né? Também conhecidas aí como a famosa rádio peão, né? Exatamente quando eu tenho algumas mensagens que transitam ali livremente entre os funcionários e dependendo da maneira como isso é transmitido, pode até mesmo gerar boatos, rumores, condições que muitas vezes pode acabar engrandecendo demais ali no que cada um inventa, né? Quem conta um conto sempre aumenta um ponto, né? Tem essa máxima. Então a gente também pode observar que na rede de rumores essa comunicação informal, dependendo da complexidade do que esteja sendo transmitido ali, pode acabar gerando certas confusões no ambiente de trabalho. Então a rede de rumores ela não é controlada pela direção da empresa, ela vai ser consequência inevitável da convivência entre os funcionários, né? Os funcionários têm a tendência de confiar muito mais nesse tipo de comunicação do que aquilo que era apresentado numa comunicação formal. Nós temos essa tendência a acreditar mais do que os nossos colegas estão nos dizendo. E é amplamente utilizada também para servir os interesses pessoais, né, das pessoas que estão ali naquele ambiente de trabalho. Quando a gente vai, de fato, transmitir alguma informação, alguma mensagem, né, a gente realmente tem alguma intenção ali para algum possível ganho. Eu quero ter algum tipo de destaque naquilo que eu estou passando para frente. E aí, se a gente tem essa condição de que as pessoas podem confiar em excesso naquilo que não tem procedência, no risco de se apegarem aos rumores, né, a gente tem algumas sugestões para reduzir as consequências negativas desses rumores. Então, fornecer informações constantemente, a partir do momento que um determinado gestor, um determinado profissional percebeu que as mensagens estão desviando dos seus reais propósitos aqui nesse contexto, que existe essa intervenção para esclarecer, informar os demais o que realmente está acontecendo aqui na organização, explicar, né, algumas decisões, alguns comportamentos que possam parecer inconsistentes, injustos ou misteriosos, né, de forma que esse caráter nebuloso pode acabar intensificando as pessoas a acreditarem mais naquilo que está sendo inventado. Abster-se de atingir o mensageiro, né? Não existe ali a intenção apenas de ficar acusando o meu filho, você está transmitindo fake news, né? Não é apenas para punir ninguém, mas sim para esclarecer o que precisa ser melhor orientado, compreendido ali pelos funcionários que vivem nesse contexto, e manter comunicações abertas, né? Se eu estou vendo que os meus funcionários confiam muito mais na rede de rumores, pode ser exatamente por uma falha nessa condição de que, olha, vocês não precisam se apegar aí ao que uns e outros estão falando, né? Vocês podem chegar diretamente aos pontos de origem, né, de uma determinada mensagem, pode consultar diretamente os seus respectivos supervisores ou diretores para se certificar se realmente aquela mensagem que está sendo transmitida ali pelos corredores da empresa procede ou não. Então perceba que nós temos várias maneiras de caracterizar as comunicações, como elas acontecem no ambiente corporativo, desde a direção das mensagens, como que as mensagens fluem,
até mesmo essa condição de termos algum controle formal ou essa condição de considerar a informalidade, né, na transmissão de rumores entre os corredores de uma empresa, e também como é que a gente observa, né, a comunicação verbal e não verbal. Conteúdos que eu espero tenham ficado compreensíveis aí para você nessa minha tentativa de estabelecer uma comunicação aí contigo que está me assistindo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.